Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e sempre tentando trazer uma curiosidade, uma informação adicional. Então se você bateu aqui no canal agora, por acaso, aproveita a oportunidade, dá uma explorada aí, tem muito conteúdo bacana. E se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, beleza? Se você já é de casa, já está inscrito, bem-vindo de volta. A nossa resenha de hoje vai ser sobre RPG. A gente vai continuar aqui a nossa exploração do The Expanse RPG. Quem está ligado no movimento sabe que a gente está fazendo essa série, explorando o lore do jogo, o sistema, enfim. Mas, de qualquer modo, eu vou deixar o card aqui da nossa playlist exclusiva do The Expanse, se você quiser refrescar a memória, rever algum vídeo, enfim. Nós estamos atualmente no capítulo 5, e hoje a gente vai encerrar esse capítulo 5 falando sobre os interlúdios. É o finalzinho do capítulo, é um pedacinho curtinho, mas acho que é interessante e rende bons comentários. O que seria esse interlúdio? O livro descreve como se fosse um tempo ocioso, né, que é conduzido pelos jogadores, ou seja, é aquele momento que os jogadores vão cuidar dos interesses dos próprios personagens e não necessariamente vão seguir aquela linha mestra ou realizar alguma ação voltada para o andamento da história em si, né? A linha mestra da campanha, eu quis dizer. Então, assim, é aquele momento livre, ação livre, dia livre, enfim, para os personagens cuidarem dos seus próprios interesses, como, por exemplo, tarefas rotineiras, trabalhar ou interagir com NPCs de um núcleo familiar, de amizade, enfim, interesses próprios dos jogadores. Existem algumas possibilidades mecânicas para isso, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui no vídeo, então segura aí. Esse interlúdio, ele pode acontecer em diversos períodos. Claro, ele tem que ser acordado entre o narrador e o grupo, né? Por exemplo, ele pode acontecer entre uma sessão e outra, ele pode acontecer durante a sessão, né? Ou pode acontecer também entre aventuras. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma viagem longa. Então o próprio narrador chega, olha, essa viagem vai durar, sei lá, uma semana. Durante esse meio tempo, vocês querem fazer alguma coisa? Tem alguma coisa para resolver? Querem um interlúdio? E aí vocês vão descrever as ações dos personagens durante a semana daquela viagem. Entre uma sessão e outra, um planejamento, alguma coisa, ou que vocês queiram tirar um tempo livre. Olha, antes de embarcar para essa missão perigosa, eu vou passar um tempo com a minha família, eu vou, enfim, a cargo do jogador. Ou entre uma aventura e outra. Passado, sei lá quanto tempo, entre o final daquela aventura e o início de uma próxima, o que aconteceu com os personagens? O que vocês fizeram durante esse período? Isso também é um interlúdio. Existem, como eu falei, reflexos mecânicos para os interlúdios, tá? Por exemplo, além desse espaço narrativo, vamos colocar assim, você pode usar o tempo do interlúdio para recuperar pontos de destino. Quem está acompanhando aí a nossa série com certeza já ouviu falar de pontos de destino. Então você pode utilizar o tempo do interlúdio para recuperar o seu nível de destino. E isso pode ser obtido tanto pelo simples decorrer do tempo, como também por você realizar durante esse interlúdio alguma atividade favorita do seu personagem. Ou seja, é como se você praticasse alguma ação, algum passatempo, algum hobby, seja lá o que for, que vai te recarregar as energias, vamos colocar dessa maneira, né? E nesses casos pode ser que você precise fazer um teste avançado para ver o quanto você vai recuperar. Eu não vou entrar muito aqui nas mecânicas em si, mas o livro ele vai te mostrar direitinho como é que funciona isso. Olha, tem até as famosas formulazinhas aqui do The Expanse, qual é a jogada que você vai ter que fazer para recuperar pontos de destino e tudo mais. O que eu acho mais interessante a gente comentar aqui é que aí eu acho que junta a questão da narrativa com a mecânica, são justamente as atividades que você pode fazer. Olha só, deixa eu aproximar aqui. As atividades do interlúdio. Porque assim, eu estou descrevendo aqui vários eventos aleatórios, né? De você tem contato com a família e tudo mais, com amigos, enfim. Mas existem algumas dessas atividades que podem ter reflexos mecânicos ou podem servir de preparação para alguma coisa futura na própria campanha. Por exemplo, o livro vai trazer aqui uma série de atividades. Olha. Por exemplo aqui, deixa eu aproximar aqui, manutenção. Nós falamos já um pouquinho de equipamento e como é que funciona isso. Então, se você quer sempre que o seu equipamento esteja em ordem, que a sua tecnologia seja o melhor possível e não vá falhar no meio do caminho, você precisa investir um tempo
em manutenção / conservação das coisas, né? O livro, inclusive, fala aqui especificamente disso. Olha só, prioridades de interlúdio, só para a gente fazer esse link aqui, tá? O narrador pode lembrar, sugerir para os personagens que eles gastem um tempo do interlúdio justamente se ocupando disso, fazendo a manutenção do seu equipamento ou a conservação. E isso, por sua vez, pode requerer, pode necessitar de renda. Renda a gente também já comentou aqui em vídeos anteriores. O seu personagem pode ter um trabalho regular, vamos colocar dessa maneira. Ele vai realiza alguma missão ali e tal, mas depois ele volta e ele tem que trabalhar. Como é que vai funcionar isso? Você precisa, inclusive você vai precisar trabalhar para manter o nível de renda que você colocou lá no início e para você ter dinheiro suficiente, ter créditos suficientes para fazer a conservação da sua tecnologia. Então, tá tudo embolado e misturado ali, mas você vai influenciar a narrativa do jogo com essas mecânicas ou com essas atividades de interlúdio. Porque se você tem um trabalho, você tem um interlúdio ou vários, e não trabalha, não vai desempenhar a sua atividade, a sua renda vai diminuir automaticamente depois de um tempo. O seu nível de vida vai diminuir, o seu estilo de vida vai diminuir. O tipo de equipamento ao qual você tem acesso vai diminuir, porque você não tem crédito. Pelo menos assim, em linhas gerais. Então os interlúdios eles têm que servir para isso também. Fora todas essas atividades que eu falei, existem outras, como por exemplo, você pode usar o interlúdio para se relacionar com alguém. Relacionar no sentido de conhecer melhor aquela pessoa. Seja, inclusive, até um outro personagem que vocês, de repente, se conheceram ali na missão e depois vão estreitar esses laços de amizade ou bolar técnicas de atuação em conjunto, sei lá. O interlúdio pode servir para isso também. E também pode, se você faz parte de alguma organização maior, né, alguma guilda, alguma organização de ladrões, alguma empresa, qualquer coisa que seja, você pode usar o tempo para você progredir dentro dessa organização, né? E aí, nessas ações que o livro descreve aqui, ele vai trazer, olha só, algumas mecânicas simplificadas. Ele vai trazer aqui os requisitos, a resolução. Então, assim, por mais que você não vá, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de falar, de você ir galgando degraus dentro de uma organização, você não vai precisar interpretar, fazer todo aquele roleplay, ou pegando o exemplo do que eu falei no vídeo anterior, dos encontros sociais, você não vai precisar fazer toda aquela caminhada para chegar e avançar um nível naquela organização. Você pode resolver isso num interlúdio com essas mecânicas simplificadas que o livro traz aqui. Mas o importante, o que eu acho legal de destacar é justamente isso, é essa possibilidade que o livro dá e ele meio que te induz nesse caminho de você juntar as duas coisas, a mecânica do jogo, os aspectos de mecânica entrelaçados com a narrativa, tá? Ainda que seja uma mecânica simplificada, mas entrelaçada com a narrativa para levar o seu personagem de um ponto a outro. Então, não é simplesmente um interlúdio, eu vou sentar aqui, meu personagem vai entrar em casa, eu vou fechar a porta aqui, apaga a luz, e daqui a uma semana eu saio e tudo continua como antes, né? Eu entrei e saí de casa, passou uma semana e nada aconteceu. Não. A função principal do interlúdio, na minha opinião, é justamente essa. Você construir melhor o seu personagem, seja através dessas relações com outros NPCs ou relações sociais e tal, como construir ele inclusive na sua cabeça. Assim, onde é que ele quer chegar? Ele precisa trabalhar mais para conseguir ter mais renda? Ele vai fazer alguma coisa escusa durante esse período? Ele vai se aprimorar tecnicamente para poder consertar melhor os equipamentos dele, fazer a manutenção da nave, do que quer que seja. Então, assim, acho que os interlúdios podem ser oportunidades interessantes para você ir construindo melhor o seu personagem, acrescentando outras camadas nele, né? Utilizando ou não as mecânicas que estão aqui no livro, né? Eu acho que a mecânica ela é sempre acessória em relação à narrativa. Se você tem uma ideia bacana, quer desenvolver, converse com o seu narrador, adapte as mecânicas aqui, mas o que eu acho importante é justamente a gente utilizar da melhor maneira possível as mecânicas ou os interlúdios, melhor dizendo, os interlúdios conforme o livro nos dá nessas orientações gerais. E aqui a gente vai encerrar o capítulo 5, né? Vamos prosseguir em vídeos futuros na exploração do The Expanse RPG.
Chegando num capítulo que eu acho que pode ser bastante interessante para a galera que está acompanhando, que eu imagino que seja uma galera que curta sci-fi, né? Enfim, então isso geralmente é um aspecto dos jogos e filmes sci-fi que a galera curte bastante. No próximo vídeo a gente vai começar o capítulo 6, Espaçonaves. Então é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário para a gente ir trocando uma ideia por aí. E a gente se encontra numa próxima resenha.